Olá, tripulantes! Eu sou Kelly Lobo, professora de matemática com ênfase em vestibulares e vim passar aqui um passo a passo para você de como você pode fazer para começar a estudar. Então, para contextualizar, e vou direto ao ponto, para contextualizar, aparece muita gente me procurando atrás de aulas particulares ou mentoria, querendo começar a estudar para concursos ou vestibulares. Só que tem um grande problema nisso quando você começa a estudar para um concurso, um vestibular, começando assim diretamente. Claro que é importante, muito importante começar, mas você deve fazer algumas coisas, ter algumas ações antes de iniciar os seus estudos. Por quê? Você usando esse passo a passo, otimiza o seu tempo e você acaba tendo mais eficiência na hora de estudar. Você vai ser mais produtivo. Você vai estudar a quantia certa, não vai gastar menos tempo e vai ter mais resultados. Então, é uma forma de reduzir os esforços. Então vamos pro vídeo e já deixa seu like, se inscreve. Se você gostou, comenta também para saber que você está gostando e para trazer mais vídeos do tipo. Primeiro passo é decidir qual banca, qual prova você vai fazer. Então vamos supor que eu trabalho muito com alunos que vão fazer o UERJ. Então pronto, decidi, eu quero estudar na UERJ, vou fazer o vestibular da UERJ. Você vai pegar o edital, o último edital, se não abriu ainda, pega o último e vai destrinchar esse edital todo. Como assim? Você vai ler tudo que tem dizendo no edital, como funciona a prova, quantas questões são. Geralmente no edital ele deixa os assuntos lá, Não fala muito o que é que se aprofunda, mas você já consegue ter uma ideia. Por exemplo, quem vai fazer medicina tem que se esforçar mais em biologia, Aí quem vai já para as áreas exatas já se esforça mais em matemática e física. Então, mais ou menos essa é a ideia. Você tem que saber onde é que você vai botar mais os seus esforços e vai dedicar mais horas de estudo. É tudo por isso. Porque quando você começa organizado e com uma estratégia arrumadinha, fica mais fácil para o seu processo, porque não é um processo fácil, Segundo passo, você já destrinchou o edital. Ainda está no edital, conhecer a prova. Você vai pegar a prova, mais de uma, e dar uma analisada, ver as questões que caem, como cai, tenta pegar uma e fazer tipo um simulado, resolver, para você ter uma noção. E aí você consegue ver, não é só com uma prova que você consegue ver isso, com mais de uma você consegue ver o que é que mais cai sobre cada assunto. Que na minha experiência, para eu começar a entender a UERJ, eu tive que responder, se eu não me engano, mais de 5 anos de prova. Respondi mais de 5 provas para eu poder conhecer a banca e entender assim o que é que ela pede de cada assunto de matemática, que no meu caso é matemática, para eu poder ir direto ao ponto com os meus alunos, porque se eu pegar um assunto específico, vou dar um exemplo de função afim é um assunto muito vasto, eu tenho muita coisa para trabalhar sobre função. E aí, tanto eu quanto o meu aluno, a gente não tem tempo para perder, Eu quero que o aluno ele vá direto ao ponto, ele não precisa ficar estudando coisa que não vai cair. Então, você conhecer a prova, conhecer a banca, te poupa tempo, porque você vai estudar coisas que vai cair na prova, coisas que você vai precisar. E é por isso. Então, esse é o passo mais importante desse começo aí, para você começar a estudar uma prova. Isso serve para qualquer prova, de qualquer vestibular e concurso, Isso serve para qualquer situação. Segundo ponto, você já conhece a prova, já sabe. Se você não conseguir fazer isso sozinho, você pode sim procurar professores, profissionais que sejam especialistas nessa prova que você vai fazer, para facilitar também esse processo, sem encurtar seu caminho, porque assim, o que você faria, o tempo que você ia passar estudando a banca, o profissional ele já fez isso, então ele já vai reduzir esse período aí que você leva para poder estudar a banca. Então isso é extremamente importante, caso você tenha condições de fazer isso. Se não tiver também, sozinho você também consegue resolver esse paranauê aí, você resolve. Ponto 2, se conheça. Porque você tem que se conhecer, em que sentido, Vamos falar aqui de vários âmbitos que você deve se conhecer. O primeiro você deve saber o seu estilo de estudo, Saber qual
Se você ainda não sabe, teste, né? Vá testando para saber qual é o melhor método para você. Por exemplo, eu me dou bem estudando, assistindo videoaula e resolvendo questões. É a forma que eu acho fácil para mim. Mas videoaula nem sempre é o suficiente, porque às vezes o professor não aborda tudo, né? E aí você tem que se aprofundar um pouquinho mais. Depende muito, né, da situação, de que professor você vai assistir a aula, tudo isso. Ou então, eu me sinto melhor lendo o livro, mas resolver questão não pode sair do seu repertório de estudo, tem que resolver questão. E resolvendo questão, eu prefiro só resolver questão. Então, você tem que conhecer isso, qual é o melhor método de estudo para você. Você tem que se conhecer. Segundo ponto, você tem que saber quais são os assuntos que você precisa dar mais ênfase. Além dos assuntos da banca que você olhou lá, a banca que eu estou estudando, ele dá mais ênfase em biologia. Vou estudar mais biologia, tal assunto de biologia. Mas o que você tem mais dificuldade dentro desse âmbito, né, que você tem que dar ênfase, né? Desses assuntos que você tem que dar ênfase. Isso você também tem que destacar. Por exemplo, eu vou dar ênfase em biologia, mas o que é que eu tenho mais dificuldade em biologia? Eu tenho muita dificuldade na parte de células. Então, eu vou dar mais ênfase em células, porque eu não consigo aprender, eu não entendi, tá difícil pra mim, entendeu? É nesse sentido que você vai seguir. Então, saiba o que é que você precisa dar mais ênfase em quesito de o que você tem dificuldade. Então, nesse âmbito de se conhecer, você vai olhar esses dois aspectos que eu já falei. O terceiro aspecto é o seu tempo, né? O tempo que você tem disponível para estudar. Se você trabalha, então você vai calcular, né? Eu trabalho 8 horas, eu tenho das 7 da noite até as 10 horas da noite para estudar. Eu vou organizar o meu cronograma de estudos dentro desse período. E aí, dentro desse cronograma, você vai colocar o quê? Assistir aula, ler PDFs, resolver questões, fazer simulados, tudo dentro desse cronograma e sempre dando ênfase nos assuntos que a banca pesa mais e que você tem dificuldade. Sempre colocando ênfase nesses assuntos. E é assim que você vai prosseguir aí estudando para o concurso ou vestibular que você quer fazer. Se você não consegue fazer isso sozinho, montar esse cronograma, organizar toda a estrutura de estudo sua, você pode tentar procurar profissionais que te ajudem, professores que são especialistas nessa banca aí que você vai fazer e que eles entendam e possam te ajudar de alguma forma. Sabe o que é legal? Eu fazia muito quando eu estudava para concurso, planilha de controle. Se você quiser ver, então eu posso deixar aqui posso fazer um vídeo para vocês ensinando como você pode montar a planilha que vocês vão utilizar para estudar, certo? Eu posso ensinar aqui a vocês, que é uma planilha que como é que eu montava, assim, vou falar por alto. Eu estudava edital e aí eu olhava os assuntos do edital. Fazia esse passo a passo aí, a partir disso eu ia montar os meus estudos de acordo com os assuntos que eu achava mais relevante para o edital e que eu precisava dar ênfase porque eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade em redação, então eu botava mais tempo para estudar redação. Então você vai fazer a mesma coisa. Se você tem muita dificuldade em matemática, você bota mais tempo para estudar em matemática. E aí a gente costuma fazer um cálculozinho para saber como vai dividir esse tempo de acordo com as horas que você tem disponível para estudar. Então, esse passo a passo que você deve seguir. É extremamente importante, porque se você não tiver organização no início, vai embananar tudo, vai bagunçar tudo lá na frente. Preste atenção que bagunça mesmo, porque você vai começar a repetir assuntos que você já estudou antes, acaba esquecendo. Você vai ficar em um ciclo que você não consegue evoluir, não consegue sair do lugar. Então, é extremamente importante esse processo para você. Então, se você quer que eu bote um vídeo aqui explicando como fazer essa planilha, comenta aqui e fala comigo. Se você quer uma ajuda, quer uma consultoria, fala comigo também. Eu vou deixar o link aqui para o meu chat no Telegram para você conversar comigo e marcar uma consultoria que eu posso estar te ajudando a iniciar os seus estudos e posso também estar te ajudando em matemática, que eu tenho planos para a mentoria de matemática para qualquer tipo de vestibular. Sendo que o meu foco é o ERJ, então se você fazer o ERJ, você pode já falar comigo que eu posso te ajudar nisso aí.
Beijos e até o próximo vídeo.